como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade do ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto saldônica, o sexto sárdio, e o sétimo crisólito, o oitavo berílio, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 10º jacinto, o 10º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade do ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome.
E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo, para dar a cada segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu, o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que Deus abençoe a leitura pública desta passagem tão preciosa. De certo, todos têm visto que o estudo do livro de Apocalipse não tem sido fácil, num sentido. E quem estuda profundamente o livro, nem todos concordam. Então, não é para se surpreender que, quem sabe, há alguma coisa que eu tenho abordado estas semanas e quem sabe você não concorda. E quem sabe eu esteja errado, não tem problema. Mas certamente, nesta noite final, eu tenho que admitir que eu não concordo com muitos que escrevem sobre principalmente esta parte final e a primeira parte do capítulo
22. A parte final do capítulo 21 e a primeira parte do capítulo 22. Por exemplo, eu estimo muito o irmão que escreveu sobre o livro do Apocalipse no que a Bíblia ensina. Esse título, esse livro. Eu não concordo com ele nesta parte. Por exemplo, ele teria todos estes detalhes sobre a cidade santa, tudo igual, tudo no estado eterno, nada a ver com o milênio, é a cidade sobre a face da terra. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Por favor, veja bem. Se eu entendo certo, há uma grande diferença entre a esfera celestial e a esfera terrena. Pegue isto bem. Nós já temos estudado sobre a parte aqui na terra. Os que vão reinar com Cristo, por exemplo, o diabo sendo solto ao fim daqueles 1000 anos, ele podia atacar a cidade de Jerusalém. Durante aqueles anos haviam pessoas que nasceram aqui no mundo ainda com o desejo de pecado, etc. Quer dizer, no milênio tem o pecado aqui, mesmo controlado. Mas na esfera celestial, será que nós que somos salvos vamos estar num lugar ainda onde tem pecado? De jeito nenhum. Então, eu acredito, eu abordei ontem de noite, nós temos 2 descidas desta cidade. Quando Cristo vier, nós vamos vir com Ele em glória. Nós já abordamos isto, montados em cavalos brancos. Nós também vamos reinar com Ele. Nós vamos julgar as nações. Nós não quer dizer que vamos morar aqui sobre a face da terra. Não. Eu acredito que vamos estar numa cidade celestial, numa esfera celestial. Esta cidade, a Nova Jerusalém, eu acredito com toda certeza, no meu coração, vai ser uma cidade suspensa sobre a terra. Eu vou lhe dar alguns motivos porque eu acredito isto. Nós vamos estudar hoje à noite sobre as medidas da cidade. Você já viu uma cidade que é cúbico? Um cubo. Tantos a medida para a largura, a largura em quadrado e também a altura. Claro, isto não é uma cidade normal. Também, eu tenho certeza que a cidade do Osório tem fundamentos. O Sr. Paulo da reunião ajudou a botar o alicerce nestas peças que temos construído aqui atrás. Se você dar uma olhada hoje de noite, você não vai ver o alicerce. Está tudo embaixo do chão. Como é que aqui nós vamos estudar sobre os 12 fundamentos da cidade celestial? A gente não enxerga uma cidade, os fundamentos de uma cidade normal. Mas se o Osório fosse elevado para o espaço, para o ar, enxergaríamos os alicerces. É algo visível. E os fundamentos apareceriam. Mas tenho mais um motivo porque eu acredito com certeza que é o lugar onde nós vamos habitar esta cidade suspensa no ar. E lá no Velho Testamento, se lembra em Gênesis capítulo 24, nós temos a história bem interessante de como Isaac recebeu a sua esposa Rebeca. Um quadro
realmente do Senhor Jesus Cristo. Rebeca, realmente uma moça que não era da nação de Israel, mas sendo incluído, sendo recebido pelo filho que tinha estado no altar, mas recebido e se tornou a esposa de Isaac. Se você olhar, muitas vezes nós temos falado sobre aquela passagem, certo? Vocês têm ouvido pessoas falando em Osório sobre aquele encontro, se lembra? Isaac caminhando no campo, levantou os olhos e enxergou os camelos chegando. E a Rebeca pergunta para o servo: quem é este no campo? Mas Isaac não perguntou, mesmo que haviam outras moças junto com Rebeca. Isaac não perguntou: qual é a minha futura esposa? Não perguntou. Ele já sabia quem era. Porque como é que ele sabia quem era? Ela estava usando a roupa que ele tinha mandado para ela. Eu acho isso muito, muito lindo. Logo Cristo venha nos buscar, nós vamos ter a roupa, a salvação que Ele mandou para nós, que Ele nos ofereceu. Mas nesta história nós temos algo bem interessante. Onde é que o encontro entre Isaac e Rebeca aconteceu? É um nome meio estranho. O nome é o Poço Larai-Oi. 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 Então, estou pronunciando em inglês. Tudo bem. Por que isso é importante? Se encontraram aí, se casaram. Mais tarde, onde é que eles moravam? No mesmo lugar. Exatamente como o mesmo nome. Irmãos, onde é que nós vamos nos encontrar com o Salvador? No ar, nas nuvens. Eu acredito. Exatamente igual. O mesmo lugar onde nós vamos nos encontrar com Ele é o lugar onde nós vamos habitar eternamente com Ele. Quer dizer, esta Nova Jerusalém é uma esfera celestial afastada um pouco da face da terra durante o milênio. Eu não vejo nessa cidade que a cidade vai baixar até a terra. Para mim, a Bíblia nem indica isto. Mas eu deixo isto para você examinar. Se lembra ontem do noite? Ninguém tem dúvida quanto a isto. Os primeiros versículos do capítulo 21 descrevem o estado eterno. Novos céus e uma nova terra em que habita justiça. E já João ouve sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai habitar eternamente. Vai ser o lugar da habitação eterna da igreja. Eu acredito mais do que a igreja. Você não leu que Abraão, por exemplo, procurou uma cidade celestial, uma cidade que tinha fundamentos? Eu não tenho nenhum problema. Foi esta cidade. Mesmo as promessas para a nação são terrenas. Eu não vejo problema que os do Velho Testamento vão habitar junto conosco nesta cidade, nesta esfera celestial, a Nova Jerusalém. Olha, tenho certeza sobre isto, porque vamos ver até nas portas da cidade tem os nomes das 12 tribos de Israel e os nomes dos 12 apóstolos lá nos fundamentos. Então, os dois
duas classes de pessoas, a igreja e os do Velho Testamento juntos, no mesmo lugar. Eu vejo que hoje da noite, como eu tenho todas as noites, eu vou ter dificuldade com o relógio. Eu não vou ter, vou passar o horário normal onde eu termino. Por causa disto, eu quero resumir estas, primeiramente sobre a cidade. Veja bem comigo, versículos 9 até versículo 22. Nós temos a visão externa da cidade. Isso vai me ajudar a não entrar fundo em tudo o que poderia ser dito sobre isto. A parte externa. Versículos 23, muitos dizem até capítulo 22 e versículo 5 que nós temos a parte interna, mas eu vou deixar assim. Versículo 22 até versículo 27, a parte interna. Em capítulo 22, versículo 1 até versículo 5, a descrição eterna. Eu vou explicar isto daqui a pouco. A parte externa, a parte interna é a descrição eterna da cidade. Isto vai me ajudar a dividir esta parte, porque eu quero deixar um bom tempo para a parte final do capítulo 22. Já orando hoje de noite, eu mencionei alguma coisa que eu acredito que esta passagem mostra. Até o Espírito de Deus guiando João a escrever tem uma grande dificuldade. Onde está a dificuldade? Tentar transmitir para mentes humanas tão limitadas, compreensões tão limitadas como nós temos, algo tão especial. Algo que a nossa mente não pode captar. Veja bem, por exemplo, versículo 10, João está levado a um grande alto monte e vê esta grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E versículo 11, tinha a glória de Deus. E daí? Mas que é então a glória de Deus? Escreve isto para nós. Olha o que segue. A luz. A luz desta glória era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Se lembra, acho que foi a primeira noite desses ministérios e mencionei, em Apocalipse, devemos cuidar quando o Espírito de Deus usa duas palavras. A palavra semelhante e a palavra como. Eu aprendi isto anos atrás, me ajudou muito. Por que isto é importante? Não é que a glória de Deus é uma pedra preciosíssima. Claro que não. João está, guiado pelo Espírito, tentando colocar em linguagem acessível a nós o que é a glória de Deus. Só para nos dar uma imaginação, uma visão de algo que nós não entendemos. Oh, meus irmãos, a sua luz como uma pedra preciosíssima. Pode imaginar uma pedra brilhando, e brilhando com uma luz forte, como uma pedra de jaspe, uma pedra linda, uma pedra
que nos atrai como o cristal resplandecente. Nem pensei em falar sobre isto. Foi ontem. Nós sempre estamos com bastante estresse, depressão. Eu tinha que comprar alguma coisa em Porto Alegre e entramos num shopping. Eu estava passando na frente de uma loja. Há poucas semanas a minha filha tinha estado comigo no mesmo shopping e ela chamou a minha atenção. Olha, ela disse, esses preços aí. Mas eu olhei e a gente quase tinha que tirar os olhos, porque a loja, para atrair as freguesas, tem uma luz brilhando naquele cristal. Como brilhava! Quase dava para cegar os olhos da gente. Está aqui, cristal resplandecente, brilhando. Veja bem, meus irmãos, esta cidade brilha. Não é uma cidade só com algumas lâmpadas para iluminar a rua na noite. Pode imaginar uma cidade onde a glória de Deus está? Estava meditando sobre isto. Estava me lembrando no tabernáculo. Quando a glória de Deus entrou, Moisés não queria mais entrar. Não foi permitido mais entrar. Porque a glória de Deus estava lá. Se lembra no dia quando a glória de Deus desceu sobre o monte do Sinai? E as pessoas disseram, nós nem queremos ver de novo. Meus irmãos, nós vamos habitar neste lugar que tem a glória de Deus assim. Para nossa mente, isto é impossível. Nós vamos ter corpos que são capazes para habitar nesta glória. Quem sabe não seja a palavra certa, mas para aguentar habitar. Se a glória de Deus aparecesse neste salão, não teríamos nestes corpos mortais a possibilidade de habitar. Que cidade é? A glória de Deus iluminando. Versículo 12, nós lemos sobre o muro. E vamos ver sobre o muro de novo, a partir do versículo 17. E o muro de novo. Descrever este muro. Meus irmãos, João tem que usar não só 3 descrições, como o versículo 11, para tentar nos descrever o muro. Ele tem que usar 12 tipos de pedras preciosíssimas a partir, deixe-me ver onde estou, versículo 18, a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade do ouro puro, semelhante a vidro puro. Desculpe, os fundamentos são estas outras pedras preciosíssimas. Mas veja bem, eu estou passando por cima. Versículo 15, nós lemos sobre a medida. Importante para nós examinar isto. E também as portas em versículo 13, 3 de cada lado. Mas versículo 16, a cidade estava situada em quadrado. E no meio do versículo, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. O que quer dizer 12.000 estádios? Estamos lendo hoje. Significa mais ou menos 1.500 milhas. Colocar isto em quilômetros, e mais ou menos 2.700 e pouco. Mais ou menos aqui para São Paulo. A largura de
Deixe-me ver largura, comprimento e altura também. Que lugar! Só uma cidade. Não aqui até Torres. Muito menos aqui para Florianópolis. Aqui até São Paulo. 2.700 quilômetros. Que cidade! Oh, meus irmãos, vai além daquilo que nós podemos imaginar. Mas lemos sobre as portas. Deixa eu ver mais uma coisa que me dá a garantia que estamos numa cena do milênio. Lemos sobre as portas que há anjos. Deixa-me ver o versículo 12. E tinha grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. O que quer dizer isto? Diz aqui: tem guardador da porta, anjos cuidando. Antes de terminar o capítulo, nós lemos versículo 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação. Qualquer pessoa não entra aqui. Esta cidade tem guardas nas portas. Por que isso é importante? Meus irmãos, se tivesse sido o estado eterno, não teria necessidade de guardas. Não teria mais problema, possibilidade que o diabo ou um dos seus seguidores poderia aparecer. Não. No estado eterno não tem perigo. Mas no milênio sim. Mas vamos voltar de novo. Versículo 19. Os fundamentos. Como já tenho indicado, esta cidade tem fundamentos. Lemos em versículo 14: os fundamentos têm os nomes dos 12 apóstolos de Cristo. Se tivesse tempo, quem sabe, teria sido interessante examinar quem são estes 12 apóstolos. Será que vocês vão concordar comigo que o apóstolo Paulo não está incluído aqui? Mas Matias sim, da Atos capítulo 1. Vou deixar isto para a vossa meditação. 12 apóstolos. Mas nós lemos em versículo 19 mais sobre os fundamentos. São adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento, jaspe. Se eu tivesse tempo, seria interessante até examinar as cores destas pedras. São diferentes. Não vou fazer isto, porque vai ocupar tempo demais. Mas 12 pedras nos alicerces. As 12 portas eram, não agora, pedras preciosas. 12 pérolas. Pérolas. Eu confesso que eu tinha dificuldade neste ponto. Uma porta é uma pérola. Eu acredito que seja linguagem simbólica. Qual é a diferença entre uma pedra preciosa e uma pérola? Sabe a diferença? A pedra preciosa vem da natureza. A pérola vem do sofrimento dentro daquele, como é o nome da coisa embaixo do mar? Coxa, isso. Um grão de areia entra lá e dói. Uma pérola é o resultado do sofrimento. Eu acho que aí é o segredo. As portas são como pérolas, porque quem entra lá, entra por causa do sofrimento. Sofrimento de quê? Sofrimento de Cristo. Está confirmado em capítulo 22, versículo 14.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Resultado da sua cruz, as portas abertas, como a pérola. Agora a parte interna, versículo 22. Nela não vi templo. Olha, chamar ela de Jerusalém e não ter um templo seria estranho para um judeu. O judeu se orgulhava de ter o templo de Deus lá na sua cidade, lá no seu capital. Não. Na Nova Jerusalém não tem tal coisa, o templo. Deixe-me dizer, na cidade de Jerusalém terrena, durante o milênio, vai ter um templo. Certamente vai ter. Ezequiel fala deste templo, dá as medidas do templo no milênio. Mas na cidade celestial não precisa. Nela não vi templo, porque o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Não é mais um lugar onde Deus habita. Não é mais um prédio onde Deus habita. A cidade toda é a habitação de Deus com os homens. Comunhão total, não mais limitado. Não é só uma vez no ano que Deus está sendo aproximado. Não! Agora Deus está junto com os homens. Ah, que coisa boa! Deus é o seu templo, é o Cordeiro. A questão agora não é mais templo, mas luz. Já tenho abordado, esta cidade é uma cidade que tem a glória de Deus. Pelo menos a cidade fica iluminando a criação. Mas, olha agora lá dentro. A cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandeça. Para que nela resplandeça. Porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Escrever isso. Meus irmãos, me lembro uma vez, eu estava estudando este versículo, e no mesmo dia eu tinha que fazer uma viagem. Foi para a cidade de Cachoeira do Sul. Estava dirigindo de noite, meditando neste versículo, o Cordeiro é a sua lâmpada. E de repente estava me aproximando da cidade de Cachoeira do Sul. Mas eu podia ver de longe que eu estava me aproximando. Por quê? Eu podia ver nas nuvens, em cima da cidade, a luz sendo refletida. Eu sabia, olha, estou chegando. Eu passei por cima de uma hotel ou coisa assim, e de longe podia ver as lâmpadas. E lembrei, que será o céu? Que será quando, não uma cidade cheia de lâmpadas para iluminar o lugar, uma pessoa, a lâmpada da cidade. Porque a luz sempre nos atrai. Olha, os nossos olhos sempre procuram. Está vendo aí? É a luz. Oh, meus irmãos, lá nesta cidade, cada pessoa, os olhos são atraídos para a luz. O Cordeiro é a sua luz. Pois é. Mas no versículo 24 nós vemos as nações andarão a sua luz. As nações?
Para mim, mais uma prova que estamos no milênio. Na cidade, no estado eterno, vamos ter nações aqui sobre a face da terra. Eu nunca leio isto na minha Bíblia. Mas aqui temos nações, andando, apreciando a luz. Não é mais pessoas andando na luz do sol, mas as nações aqui na terra, vendo. Mas aí tem a cidade celestial. E as nações andando na luz daquela cidade. Na versão inglesa, este versículo diz: e as nações dos salvos, quer dizer aqui na terra, andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá mais noite. E ela trará a glória e honra das nações. O que quer dizer tudo isto? Meus irmãos, eu acredito que indica todas as pessoas na terra vão apreciar, vão honrar, mas é este lugar que é especial. E vão trazer a honra e glória para aquele lugar. Meus irmãos, nós vamos estar neste lugar. Maravilha. Nós devíamos ter estado nas chamas eternas. Mas esta cidade celestial será a nossa morada. Pegamos bastante do Evangelho e com razão, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só as pessoas salvas que vão estar neste lugar. Capítulo 22, então. Os primeiros 5 versículos. Note bem, nós temos certas verdades repetidas aqui. E sempre era um problema para mim. Por que eram repetidas? Por exemplo, versículo 3. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus. Já ouvimos isto. Versículo 5. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada. Mas já tivemos isto. Por que está repetido? Eu acredito que a nossa Bíblia está terminando, descrevendo eternidade, descrevendo que estas coisas que João tem visto na cidade são verdades eternas, são porções que nunca hão de terminar. Pecado nunca mais vai acabar com estas coisas. Porque, olha, tem muito paralelo com o que nós temos aqui, com o que Deus tinha no começo. Só pense sobre o jardim do Éden. Lá tinha um rio, versículo 1, temos do rio, e o povo. Se lembra, no jardim havia uma árvore da vida. Temos de novo, versículo 2, árvore da vida no céu. Versículo 3, no jardim, infelizmente, veio a maldição. Veio aquilo que trouxe a maldição sobre todos. Deus está dizendo, isto nunca vai acontecer de novo. Agora temos condições que nunca vão ser atendidas pelo pecado. Nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus. Deus nunca vai ter que se afastar a si mesmo ou afastar os moradores daquele lugar. Não. Esta comunhão com Deus é sempre, é perpétua. E os seus servos não vão falhar.
Os seus servos o servirão, e virão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Mesmo que isto é o que os versículos estão dizendo. Por favor, vamos examinar de novo. O rio aqui. Olha, pode me ajudar. Será que tem qualquer dificuldade em ver um rio nesta cidade celestial? Para mim não tem problema. Mesmo que muitos descrevem isto como simbólico da vida eterna que todos têm. Mas eu não vejo problema em ver um rio aqui. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. Vida perpétua. Vida eterna. Uma fonte de vida eterna. Mas eu não vejo problema em ver isto como algo literal. O rio. Versículo 2. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida. Tem algum problema que lá no céu Deus possa colocar a árvore da vida? Ele colocou no jardim do Éden. Há uma dificuldade para Deus colocar a árvore da vida à disposição dos moradores desta cidade? Eu não vejo problema. Não vejo. Porque nós lemos, as folhas desta árvore são para a saúde das nações. Isto é algo bem importante para notar. Quem tenta colocar estes versículos no estado eterno, acho que nesta hora estão meio fazendo assim com o cabelo. Aqui não cabe. Veja bem, há necessidade para as nações, saúde. Quer dizer, no milênio, pode ter doença ainda. E o poder medicinal, a provisão de medicina que vem desta árvore, Deus coloca à disposição das nações. Mesmo se a árvore está na cidade, na esfera celestial. Não vejo problema com isto. Quem sabe, lá no céu você vai me corrigir, mas tudo bem, não tem problema. É assim que eu entendo. Então, nós vemos aqui como o paraíso que Éden era, agora é nosso. Servos servindo. Quero abordar isso. Falando com alguns crentes sobre o céu, parece que a sua ideia é, quando fala com uma pessoa gaúcha, olha, cuida de chimarrão, o céu vai ser uma cadeira bem confortável, e vamos sentar, e vamos descansar, e vamos relaxar, e vamos deixar os anjos nos servir. Alguém aqui pensa assim? Eu não acredito nisso nem por um momento. Veja bem o que versículo 3 diz. Os seus servos o servirão. Vai ter serviço para nós. Diz aqui, isso não vai ser o céu. Não vai ser um descanso. Claro que vai ser. Já tivemos os crentes, os santos cantando. Já tivemos eles se alegrando, adorando, louvando a Deus, servindo. Já tivemos ele julgando em capítulo 20. Serviço. Meus irmãos, nem vai ter noite. Vamos ter corpos. Eu acho que eu preciso desse corpo hoje, porque estou cansado. Olha,
Vamos ter corpos que nem vamos precisar dormir. Serviço perpétuo. Serviço que vai ser um prazer para fazer. Tem algo aqui que eu gosto muito. Estes servos servindo. Estão vendo alguma coisa que incentiva tudo? O que estão vendo? Vendo o rosto de Cristo. Meus irmãos, o que realmente vale o céu? Será que realmente vamos nos ocupar com a Praça do Ouro, com a versão inglesa, as ruas do ouro, com as pedras preciosíssimas, etc.? Não. O que vai nos atrair no céu é o rosto daquele que tem os sinais da cruz. Os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Quer dizer, o dono. Você lembra o paralelo com os servos, as 144 mil? Eles tinham céu na sua cabeça. Todos no céu. Estão eternamente ligados, perpetuamente, com o Salvador. Ali não haverá mais noite, nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. E reinarão para todo sempre. Linguagem simples é linguagem profunda, que vai eternidade adentro, que não tem fim. Vamos reinar com Cristo para sempre. Pois é, esta é a profecia deste livro. Porque vamos ter esta expressão várias vezes nos versículos finais. Meus irmãos, se lembra a primeira noite eu tentei abordar o porquê do livro? Cristo ser visto, ser revelado. Pois é. Mas se lembra, eu disse, o livro está escrito não só para nos falar de profecia. Isso também é o motivo do livro. O livro está escrito, número 1, aos servos. Vamos ter isto de novo, versículo 6. Estas palavras são verdadeiras, fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. Então, número 1, servos. Mas servos sendo animados no seu serviço, sabendo que vale a pena servir. Que olha, o serviço nosso agora vale a pena fazer. Porque olha, quem sabe em redor tem problemas. João mesmo está numa ilha, abandonado, com muita perseguição. Mas vale a pena servir. Porque, enfim, a vitória é nossa. Enfim, nós vamos descobrir que valeu servir a Deus, mesmo na oposição do inimigo. Porque, enfim, Deus vai ganhar a vitória dele. Mas tem mais alguma coisa? Que o tempo é curto. Que estas coisas hão de acontecer brevemente, em seguida. Olha, nós temos visto várias vezes. Olha o versículo 10. Não seres as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Você pode dizer, mas escuta, já passou quase 2000 anos. João escreveu isto mais ou menos no ano 90. Agora é 2011. Pois é. Mas em relação à eternidade, isto não é próximo? Meus irmãos, vamos pegar isto bem. É bem próximo para nós.
Nós estamos vivendo nos últimos segundos. Antes de quê? Veja bem, quantas informações têm sido dadas desde capítulo 4 até capítulo 22. Mas parece que o Salvador faz João, e faz nós também, e os membros destas 7 igrejas a quem este livro foi enviado, fazer tudo, voltar. Escuta, gente, vocês realmente devem se preocupar, não com estas coisas lá no futuro, mas com algo que vai acontecer em seguida. Veja bem, 3 vezes nestes versículos finais, o Salvador nos dá uma mensagem. Versículo 7. Eis que presto venho. Versículo 12. E eis que cedo venho. Versículo 20. Certamente cedo venho. Quer dizer, olha, é bom saber sobre o que vai acontecer depois do arrebatamento. É bom saber sobre os 7 anos de tribulação e o milênio e os eventos lá na eternidade por vir. É bom saber. Mas realmente o que deve pesar conosco é o fato que o nosso tempo está esgotando. A vinda dele para nos arrebatar. Preste. Há de acontecer. Veja bem, estas 3 referências para a vinda dele são bem importantes para notar que há uma certa diferença em cada referência. Versículo 7. Bem-aventurado aquele, eis que presto venho, bem-aventurado, felizes. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Número 1, a vinda dele ligada com a felicidade do crente. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Não mais a felicidade do crente, mas o fato. Fato de quê? Que quando ele vier, há uma questão que eu tenho que encarar. Qual galardão eu vou receber? Eu sei que muitos dizem que o tribunal de Cristo vai acontecer no céu. Deixe eles falar isto se quiser. Este versículo diz: meu galardão está comigo para dar a cada. Está integralmente ligado com o arrebatamento. Se acontecer no céu, vai acontecer bem próximo ao momento que nós chegamos lá. Meus irmãos, olhe se é assim. Se Cristo vier esta noite, o tribunal de Cristo pode acontecer para mim antes da manhã. Será que eu vivi a minha vida hoje? O meu serviço hoje foi feito à luz disso? Que eu poderia ter que prestar conta a Ele antes da manhã? Versículo 26. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Não é mais a felicidade, não é mais o fato, é só a firmeza da promessa. Ele vem. João está vendo. É fato mesmo então que ele vem. João responde: amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, por favor, veja isto bem. A proximidade da vinda dele é a mensagem final destes versículos. Mas tem muita coisa mais. A fidelidade
da palavra de Deus. Veja bem, nós lemos sobre, em versículo 6, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 7, a promessa, a felicidade para os que guardam, para o que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 10, não seles as palavras da profecia deste livro. Versículo, deixe-me ver, versículo 18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O que quer dizer tudo isto? Será que isto ensina que um crente pode perder a salvação e perder a sua parte no céu? Me lembro quando eu era crente novo, lendo isto, eu temi isso. Então este versículo está dizendo isso. O versículo não está dizendo isso. Quem vai atacar as palavras deste livro realmente está comprovando que merecem o juízo, as pragas, etc. A sua parte, não tem dúvida, não tem parte na cidade, nem tem parte na árvore da vida. E igual a capítulo 21 e versículo 27, é uma pessoa provando que não merece estar na cidade. É uma pessoa abominável. É uma pessoa que não conhece o Deus da palavra de Deus. Sim. Mas por favor, meus irmãos, mesmo assim, está ensinando para nós a necessidade de nós respeitar este livro. Eu sei que principalmente é o livro do Apocalipse que está em questão, mas meus irmãos, todo este livro, o crente verdadeiro vai ler, vai tratar com cuidado, vai aceitar, não duvidar nenhuma palavra aqui. Você que não é salvo hoje de noite, é uma mensagem para você também. Deixe-me dizer que nos dias em que nós estamos vivendo, são dias de apostasia. O que quer dizer isto? A palavra de Deus está sendo atacada. Realmente isto que está em questão aqui. A pessoa que duvida a palavra de Deus realmente está atacando a Deus mesmo. Porque este livro é completa. É um livro inspirado por Deus, que não tem erro. Nós não podemos dizer, olha, esta parte não serve, esta parte eu não quero, esta parte é só para aqueles dias. Não é isso que o mundo religioso faz? Olha, mulher não podendo falar na igreja, era só aqueles dias. Paulo não gostava de mulheres. Eu ensino sobre o véu, etc. em 1 Coríntios 11. Era só para a cidade de Corinto. Só. Mesmo capítulo diz, Paulo diz, eu ensino todas as igrejas. Não, mas é só para aqueles dias. Atacando a palavra de Deus, tirando partes, dizendo isto, não, é isto. Oh, meus irmãos, o que diremos de pessoas? Tem um grupo aqui em Osório, e para ensinar o que eles ensinam,
chefe deles tinha que escrever uma outra Bíblia. A Bíblia do Novo Mundo. Por quê? Tinha tanta coisa que não encaixava com as ideias dele. Isto que está aqui. Meus irmãos, fiquem sabendo, à luz desta passagem, tal pessoa merece o juízo de Deus. Tal pessoa pode se dizer salva se quiser. Não tem parte nem sorte nas coisas de Deus. A fidelidade da palavra de Deus. Tem um versículo que eu confesso era uma dificuldade para mim, mas está ligado com este assunto. Versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. O que quer dizer isso? Realmente o que o versículo está dizendo. Há pessoas que mesmo ouvindo a palavra de Deus, a palavra fiel e verdadeira, não vão mudar o que estão fazendo. Sabe pior? Deus diz então, se é assim, continua. Se tu quer a sujeira, fique na sujeira. Se tu quer a injustiça, faça a injustiça. Fique à vontade. Se tu quer a justiça, faça a justiça. Se tu quer a santidade, faça a santidade. Quer dizer, Deus permite a escolha do homem. Permite. E esta regra aplica-se até para nós. Mas tem um grande porém. O pecador que está na sujeira termina no juízo de Deus por causa da sujeira. Deus permite agora que continua, mas no fim Ele vai dar o galardão. Ele vai dar o juízo. A pessoa fazendo justiça e santidade, o galardão está vindo com Cristo. Sempre este versículo foi uma dificuldade para mim, mas parece que este é o sentido do versículo. João, vendo todas estas coisas, ele cai aos pés do anjo para o adorar. Eu gosto de ver o anjo. Meus irmãos, estas coisas que o anjo tem revelado não é para exaltar o anjo. Posso fazer uma aplicação sobre isto? O fato de manejar Apocalipse 4 a 22 durante estas semanas não é para chamar a atenção a mim. Não. O anjo com toda razão diz: não faças isto. Adora a Deus. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam os livros as palavras deste livro. Adora a Deus. Meus irmãos, que princípio para qualquer servo de Deus, qualquer que quer ajudar o povo de Deus, quer orientar o povo de Deus sobre estas coisas. Não é para engrandecer quem está falando, quem Deus está usando para levar esta mensagem. Não. Deixe-me dizer, este anjo agiu como qualquer servo de Deus deve agir. Adora a Deus. Olha não para a pessoa falando. Olha para a proximidade da vinda de Cristo. Olha para as coisas que Deus tem preparado para os que o amam.
Nós tratamos no Evangelho bastante, versículos 14 e 15. Mas há alguns versículos aqui que eu só quero mencionar antes de terminar. O Salvador mesmo fala nesses versículos. Eu acho muito precioso. Versículo 16. João tem dito, eu, João, em versículo 8. Versículo 16, lemos. Eu, Jesus. Poderia ter dito de si mesmo, eu, o Senhor Jesus Cristo. Não. Eu, Jesus. Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Quero só mencionar isto. Note bem, se lembra Mateus capítulo 1, depois do Senhor Jesus Cristo, naquela genealogia, lá no começo, nós lemos o primeiro nome humano. De quem? Davi. Filho de Davi, filho de Abraão. Olha aqui. A não ser o nome do Senhor Jesus Cristo mesmo. O nome de Davi é o último nome do homem na nossa Bíblia. Mas o Salvador diz, eu sou a raiz e a geração de Davi. O que quer dizer isto? Todas as promessas dadas a Davi quanto à sua posteridade, que seria o rei eterno, se encontra em Cristo. Ele é a raiz e a geração de Davi. Mas eu queria chamar a atenção ao último título. A resplandecente estrela da manhã. O que quer dizer isso? Estrela da manhã. Pode conferir hoje à noite no último capítulo do Velho Testamento. Lá nós lemos uma promessa que o Senhor viria como o sol. O sol. No último capítulo do Novo Testamento, o Salvador se apresenta não como o sol, como a estrela da manhã. Eu não sou um para se levantar muito cedo, mas eu tenho ouvido certas partes do mundo, mais ou menos às 4:30 da madrugada, aparece uma estrela. Só aparece neste horário. Normalmente é a parte mais escura da noite, quando esta estrela aparece. Tenho lido isso. A estrela realmente é o planeta Vênus. Mas aparece. E quando aparece, ainda fica por um tempo. O céu fica escuro. Mas está anunciando que logo vem o sol. Que quadro! Meus irmãos, quando nós lemos o Salvador vindo como o sol, fala da vinda dele como rei para Israel. Malaquias capítulo 4. E ele diz, eu sou a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela de manhã. O que quer dizer isto? Meus irmãos, na noite deste mundo, a vinda dele há de acontecer. Pode acontecer esta noite. A escuridão vai continuar até vai ficar pior durante aqueles 7 anos. E depois vem amanhã. Qual manhã? Ele vem como o sol. Eu gosto muito disso. Descreve então, estrela da manhã, a vinda dele no arrebatamento para nós. Vindo isso,
ouvindo sobre isto. Versículo 17 diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. Alguns acreditam, isto é, convidando Cristo a vir. Bem possível. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus irmãos, Ele vem. Quem sabe esta noite, oxalá que do nosso coração possa subir, como João fala em versículo, o penúltimo versículo: amém. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Interessante. Apocalipse não termina com a vinda dele. Mas, diz aqui, quem? Tu tens falado tanto sobre a vinda dele e não termina. Não. Olha o último versículo. Não é mais a vinda dele. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. O que quer dizer isso? Diz aqui: até que Ele venha, nós podemos experimentar a graça dele, a força, a graça em todas as horas, mais difíceis que são, a fonte da força, a graça dele, até que nós enxergamos o rosto dele. E assim seja.